Se eu tenho porém, esta manhã, a nossa história pode terminar com um ponto final, aonde não tem aquela vírgula, porém, isso. Porém, aquilo. Eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Pode não parecer, mas eu já tenho mais de 40 anos. Parece? Parece. Eu prego muito é uma força de expressão, uma vaidade pessoal. Mas eu prego em muitos lugares aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu fui pregar uma cidade bem do interior do Ceará. É engraçado que eles têm uma linguagem assim bem típica da. E quando eu cheguei, o obreiro veio e disse: com a sua rocha, viu? Com a sua rocha mesmo. Se a rocha. Tentei entender o que seria arrochar. Então eu imaginei que fosse assim, uma mensagem forte, pesada mesmo. Deve ser isso. Aí, depois, ele falou assim, quando terminou, ele disse: senta, pastor, arretado. Eu disse: arretado? Arretado. Aí eu perguntei para ele assim: o que é arretado? Aí na linguagem de lá, ele disse assim: arretado é uma pessoa assim cheia de vigor. Você está bem para a sua idade. E eu fiquei todo contente, achando que eu estava com a bola toda. Assim, então se eu acho que está de bom tamanho assim para a minha idade, está bom demais. Isso eu acho que tem quantos anos? No mínimo uns 70. Você está de brincadeira comigo? Parar com esse mistério aí, que esse motor aí não dá certo não, esse negócio. Porém, a questão, esta manhã, a minha oração é essa: eu não estou aqui para lhe julgar, Deus conhece o meu coração. Eu vou me nivelar aqui, claro que vou, mas eu não vou me nivelar pelo mais alto, eu vou me nivelar pelo mais baixo. Um dia Paulo disse: dentre os pecadores, eu sou o maior pecador. Essa manhã, meu horário ainda não terminou, não. Meu relógio às vezes atrasa, relógio que atrasa não adianta. Relógio que atrasa não adianta. E aí, veja uma coisa. Eu não quero essa manhã, e aqui eu vou já caminhar para o final, eu não quero essa manhã te julgar. Eu não sei qual é o seu porém, ou se você tem um porém na sua vida. Eu não sei. Assim como você não sabe se eu tenho, e se eu tiver, qual é o meu porém. Todavia, existe um Deus que conhece o nosso interior. Deus vê o que ninguém vê. Deus sabe o que ninguém sabe. E esta manhã, não existe um dedo de acusação voltado para nós. O que existe esta manhã é uma oportunidade que Deus está nos dando para tratar do nosso porém. É uma oportunidade. Aleluia. A vida, ela é feita de oportunidades. Esta manhã, é isso que Deus está nos dando. Por isso essa palavra. Ele era isso e aquilo. Porém, leproso. Em outras palavras, a Bíblia estava querendo dizer para Naamã: você pode ter, e você pode ser tudo isso aqui que eu mencionei, sem a vírgula no final, e sem o porém, e sem o leproso. Eu posso ter os títulos, os talentos, as habilidades, tudo aquilo que Deus me deu, sem o porém. Porém, isso, porém, aquilo. Se existe um porém que nos envergonha, se existe um porém que é poderoso para destruir o nosso ministério, para destruir o nosso casamento,
Então é esse que Deus quer tratar essa manhã. E aí entra o grande desafio. Ok, pastor? E como eu vou fazer? Essa é a questão. Eu fico muito preocupado com os mecanismos quando eu não me entrego, quando eu não me rendo por completo. Quando eu me rendo por completo, o processo é o menos importante. O que eu quero saber mesmo é o resultado final. O resultado final, o que vai ser? A minha cura. Tem que tirar as roupas, as condecorações, os títulos? Sim, tem. Então eu vou fazer isso em nome de Jesus. Nós chamamos a igreja para o concerto dos chamados. E quando chega a nossa vez? Como fica? E quando o médico precisa ser curado? E quando o obreiro tem que ser tratado? Como fica? Peca no Brasil e vai para os Estados Unidos, passar uma temporada lá, para dar uma acalmada aqui no Brasil, aí depois volta e está tudo bem? Não, não está tudo bem. Não. Sabe por quê? Porque Deus conhece a minha motivação. Deus conhece as minhas fugas. Não adianta ir para Padanarã, não. Se deixou pendência lá atrás, Deus vai mandar voltar. Volta lá. 20 anos depois, volta lá. Porque tem pendência. Então essa manhã é: qual é o seu porém? Pastor, meu marido é uma bênção, porém. Pastor, aquela ovelha é uma bênção, porém, ela só trabalha na base do elogio. Eu tenho ficado no púlpito elogiando o tempo todo, senão ela não trabalha. Não elogie em nome de Jesus de Nazaré. Não elogia porque você está mantendo uma pessoa doente. Não faça isso. Aquele obreiro é maravilhoso, pastor, mas tem um negócio aí os panos que é complicado. Eu tenho que fazer vistas grossas, eu tenho que ser cego, porque senão o bicho vai pegar. Então deixa o bicho pegar. Então deixa o bicho pegar. Sabe para quê? Porque nós não podemos ser coniventes com aquilo que nós não podemos ser. Aleluia. Você sabe por que essa filha morreu? Porque ela foi conivente. Quem mentiu foi o seu marido. Ela só concordou com a mentira do marido. Se alguém, é melhor entrar no céu sozinho do que acompanhado no inferno. Está entendendo? É melhor ter meia dúzia de pessoas sinceras que querem ir para o céu do que com um grupo de pessoas com tantas coisas por debaixo do tapete. Esta manhã ele levanta os tapetes. Esta manhã ele nos expõe. Esta manhã ele